Peixes, sejam todos muito bem-vindos ao Lar Holístico. Eu sou a Cris e hoje eu vou fazer uma leitura coletiva intuitiva para os meus queridos piscianos neste mês de junho. Sejam todos muito bem-vindos, vamos lá. Hoje temos bastante coisa para conversar. Na leitura mensal a gente sempre traz um apanhado de tudo. E vamos lá, deixa eu iniciar aqui com o Oráculo da Lua. Lembra que é uma leitura coletiva, não é sempre que vai ressoar contigo. Tá bom? Volte aqui mais no meio do mês, essa leitura ela tem validade aí por 30 dias. Dá uma olhada também na sua lua, no seu ascendente, essas signos também complementam a tua energia, tá? Sempre tem alguma coisa que diz muito mais lá do que aqui, tá? Vamos lá. Iniciando Peixes, mês de junho. Atravesse seus medos, uma lua nova em Escorpião. Ó, uma lua nova em Escorpião, né? O que precisa aqui ser atravessado para que tu comece algo novo, né? A questão aqui a gente começa com esse questionamento hoje. O que está te impedindo de iniciar? É um medo, uma insegurança, um auto-julgamento, uma autocrítica? Achando que tu não vai conseguir, e se acontecer aquilo, e se acontecer aquilo outro, e se não gostarem? Atravesse seus medos. Aqui existe uma limitação para que tu consiga alcançar o que tu está desejando, tá? Bom, vamos continuar, e a gente vai entendendo melhor isso ali na frente. Oráculo dos Orixás. Não é sobre religião, mas sobre energia, sobre, né, mensagens aqui. E vamos lá. Peixes. Caiu duas cartas, não vou aceitar, eu quero só uma. Uma energia para Peixes, junho. Logunedé. E vem docilidade, astúcia e fartura. Logunedé. Logunedé. Bom, falei errado. Conecte-se com a força da tríade desta divindade. Perceba quão amistoso você pode ser e como é agradável estar rodeado de bons amigos. Busque esta socialização, mas não revele todos os seus mistérios. Aquele negócio, né? Às vezes a gente está iniciando alguma coisa nova, um novo projeto, não necessariamente a gente precisa falar tudo para todo mundo. A gente pode também se resguardar, né? Se resguardar um pouco. Aqui vem com umas penas de pavão, né? E é como se tu tivesse como não, né? Vocês têm uma sensibilidade de enxergar além, né? De enxergar o terceiro olho, de olhar, use isso a teu favor, a tua sensibilidade, tá? Porque às vezes essa questão de não precisa ser uma pessoa ríspida ou rígida, ou tu pode ser acolhedora, tu pode ser dócil, mas tu não precisa abrir tudo. Isso não, uma coisa não quer dizer, não fala da outra, né? Então, tenha astúcia, tá? Se tu quer chegar onde tu deseja. Bom, vamos lá. Mensagem aqui com os oráculos, os tarô. Hoje eu trouxe 3 tarôs, tá? 3 tarôs e vamos lá. O que nós temos aqui? Para Peixes. Junho, mês de junho, né? O que vem? Bom, coração da leitura, vamos lá. Peixes, meus queridos. Coração da leitura. Seis de copas. Aqui é justamente essa docilidade, né? A gente tá falando sobre isso hoje, ternura. Essa carta fala sobre ternura. Bom,
Vamos ver aqui qual é o ponto de atenção. 10 de espadas. A gente vai clarificar isso aqui melhor, tá, gente? Para onde... Eu nem falei ainda, tá? Para onde junho leva peixes? 4 de ouros, né? Então o mês está te levando para um 4 de ouros. Vamos entender melhor aqui. Fundo do maço, o cavaleiro de ouros, tá? Bom, aqui uma dificuldade aqui de soltar alguma coisa, talvez, tá? Tem a dificuldade aqui de soltar alguma coisa. Vamos entender melhor isso aqui, eu vou clarificar. Então, assim, no coração da leitura, né? O que o teu mês aqui vai estar mais em evidência, o que tu vai precisar olhar com atenção e também entender o que pode estar acontecendo aí nesse teu mês, né? 6 de copas, e a gente tá falando de sonhos também, né? Realização de sonhos, também uma questão de ternura no coração, de docilidade. Vamos entender melhor. Clarifica para mim os 6 de copas, a roda da fortuna. O que mais? A roda da fortuna, a temperança, peixes, os enamorados. Nossa, gente, 3 arcanos maiores na sequência. Não é qualquer jogo, viu? O que mais? O que a gente tá falando aqui? O que a gente tá falando? Caiu muitas coisas, tá? Oito de espadas. Tá, mais uma só para completar o meu raciocínio aqui. Cinco de espadas. Gente, assim, provavelmente aqui tu tá sonhando com alguma coisa, realizar alguma coisa, tá? Só que existe aqui um medo muito grande, uma dificuldade de se desprender, uma dificuldade de avançar, uma dificuldade de equilibrar as emoções, principalmente, ou decidir alguma coisa, tá? Eu preciso me decidir, eu preciso me posicionar, eu preciso entender aqui quais são as batalhas que eu posso e as que eu não posso entrar. Tem algumas coisas aqui que estão escoando a tua energia. Tem um ralo aqui de desgaste, porque tu não consegue chegar onde tu deseja, mas automaticamente existe uma autossabotagem. Medos, insegurança, limitações, autocríticas, ilusões. Ilusão, tá? Aqui, provavelmente esse mês pode acontecer uma movimentação que traz um certo equilíbrio nas tuas emoções. Talvez tu consiga começar a entender, ou tu vai precisar decidir se tu fica nesse lugar ou se tu sai desse lugar. Porque o 8 de espadas é uma carta que totalmente tu não tá enxergando a tua potência. Tu tá achando que, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E aí tu acaba ficando no mesmo lugar. Essa roda não gira. O teu sonho não se aproxima. Tu não consegue, tu começa a acontecer o desequilíbrio emocional, oscilação emocional. Por quê? Porque eu não tô com essa visão ainda muito clara diante de mim, porque eu ainda deixo que o medo domine a minha vida, porque eu ainda deixo que as minhas limitações mentais, a minha distorção do meu valor e da minha autoimagem falem mais alto do que coisas que eu poderia aqui
fazer para que eu consiga realizar o que eu desejo. Então, assim, o jogo ele está totalmente voltado para o controle dessa mente e para a busca pelo equilíbrio emocional, pela cura de algumas questões que estão basicamente te auto-sabotando aqui, tá? Será que todas as batalhas a gente precisa ganhar? Entende? Será que tudo a gente precisa ter a última palavra? Ou dar aqui tá certo sempre em tudo? Tem coisas que a gente só precisa largar. A gente não precisa provar nada pra ninguém, tá? E o teu jogo tá muito voltado pra isso. Vamos entender aqui qual é o ponto de atenção, né? Ponto de atenção. Aí vem o 10 de espadas. 10 de espadas é o quê? A finalização. Dificuldade de finalizar um ciclo de dor. Um ciclo que tá aí por algum tempo já te desgastando. Sacerdotisa. O julgamento. Ó. Existe uma dificuldade, tá? Para algumas pessoas é um casamento, um relacionamento. Para outras pessoas pode ser aqui um trabalho, uma empresa, porque nós temos o Papa aqui no fundo do maço, tá? De certa forma isso te traz alguma estabilidade financeira, ajuda financeira, tá? O Rei de Ouros aqui. E aí tu não consegue se desprender de algumas coisas. E o julgamento com o pendurado, são cartas muito fortes aqui, tá? Para estarem juntas. Porque a sacerdotisa, né, é como se tu sofresse quieta, sofresse calada, ou calado, em silêncio, sem contar para ninguém, tá? Existe aqui uma pessoa que está segurando muito uma onda, segurando muito as pontas de alguma coisa, de uma casa, de uma família, de uma empresa, que assumiu responsabilidades, que é muito ágil ou começou a não ser mais produtiva, não está conseguindo mais entregar as coisas. Por quê? Porque está sofrendo. Isso está desencadeando nesse sofrimento, tá? Aqui enxergue as coisas pelo um outro ângulo, olhe as coisas pela uma outra ótica, porque enquanto tu não mudar o teu padrão aqui com o julgamento, enquanto tu não mudar a tua postura, o teu posicionamento, tu não enxergar isso de uma forma diferente para mudar, tu não consegue sair desse lugar aqui. E aí é como se, eu não sei, para algumas pessoas tem filhos envolvidos nessa jogada aqui, tá? Não dá para fazer isso, Cris. Eu tenho crianças pequenas, eu tenho crianças que dependem dessa situação, tá? Talvez aqui tu tá buscando equilíbrio no teu casamento e tu não tá conseguindo, tá? Não precisa perder aqui a docilidade, a ternura, o amor no teu coração para conseguir dar limites para as pessoas, tá? Tem algumas coisas que precisam ser acabadas aqui e para isso tu precisa escutar a tua intuição e entender aqui o que tu precisa realmente elaborar, curar, tá? Existe uma sensibilidade aqui que tá muito, tu tá questionando o que tu tá sentindo, tu tá invalidando a tua sensibilidade, tu tá invalidando a tua intuição. E aqui é como se as coisas já estivessem muito claras para ti. Só que tu ainda te mantém em sacrifício num lugar, numa situação, numa família, te sacrificando num trabalho. E tu não enxerga aqui a tua potência, o teu valor, a autoimagem. Entendeu? Tá muito com um cara de leitura particular isso aqui também, né? Bom, se tu quiser entrar
na tua energia. Aqui na descrição tem um link aonde tu fala diretamente comigo, tá? Será um prazer te conhecer. Também tem outros links ali sobre clube de membros. Instagram também tem uma movimentação acontecendo. O clube do Telegram também. Tem muita coisa, gente, acontecendo, tá? Nas redes da Luar. Então, fique à vontade. Eu deixo o link, deixo sempre tudo muito à vista para todo mundo conseguir acessar com facilidade. E também deixa teu like, te inscreva no canal. É importante a sua contribuição aqui para que o canal cresça cada vez mais, para que chegue a outras pessoas. Eu serei muito grata com a sua contribuição. Eu sou muito feliz também pelo carinho que vocês me dão aqui no YouTube, tá? Muito obrigado, gente. O jogo tá bem sério, viu? O jogo, ele tá muito tenso aqui pra mim. Eu tô sentindo, assim, uma aflição de alguém que quer viver e não tá conseguindo viver, tá? Pra onde teu jogo está? Onde é que junho vai te levar, né? 4 de copas. 4 de ouros. Ele tinha caído, ele voltou. Padinzinho de copas. Acho que eu peguei errado. Ah, tá. Eu vou sustentar ele porque deixa ele aqui. Mas era esse oráculo aqui que eu precisava pegar. O mago. Três de copas. Não, caiu 4 cartas aqui, não dá. Grudadinha uma na outra. Mais uma. Mais uma. Torre. Então, assim. 2 de copas, tá? Eu sinto isso. Ó, 2 de copas. Tem um... Ai, gente, sério. Que loucura isso. Olha, dá pra ver que tem pessoas passando por dificuldades no casamento? Sim, tá? Dá pra ver. Até porque aqui, ó, no fundo do maço, olha só o que a gente tem. As de copas, não, as de paus, as de copas, pajem de copas, e ele tá aqui também na mesa. 4 de paus, que fala sobre esse casamento, e o 2 de copas, tá? Eu acredito que por mais que tenha a torre aqui, tá? Falando de uma desconstrução, eu acredito que pode haver uma mudança aqui nesse mês. E pode ser para trabalho também, para empresas. Então, não necessariamente que tu vai sair dessa empresa, mas que vai ser ressignificado e restaurado algumas coisas, sim, serão, tá? A torre aqui é como se existisse uma desconstrução, e principalmente do teu sentir ou da forma que tu tá aí lidando com essa situação. Tem uma liberação de perdão? Sim, tá? Tem leveza total aqui. Então, as coisas ficando mais leves, mais limpas, mas e muito pela uma história de ressignificar um sentimento, de um perdão aqui, tá? Não vejo um casal, se for um casamento, se separando, mas eu vejo as coisas ficando mais claras a partir de agora, tá? Talvez aqui alguns piscianos consigam transformar a sua realidade, transmutar, mudar totalmente aqui o cenário que está vivendo hoje, tá? Esse mês agora haverá uma oportunidade. Se existe, tá? Não é para quem, não é uma afirmação. Se tu já soube ou sabe de uma triangulação, tá?
A tua intuição, ela tá te avisando, tu já tá, talvez isso aí chegue para ti, mas mesmo assim eu vejo um perdão acontecendo, tá? Vejo um perdão acontecendo, vejo pessoas aqui se escolhendo, tá? Se for uma traição, é uma traição que tá no oculto, tá? Tá bem escondida, mas que pode abalar essas estruturas. Mas existe um perdão aqui, tá? É isso que eu quero dizer. Aqui existe a opção de reconstruir o que está em ruínas, tá? Tá bem familiar esse teu jogo, esse mês, né? Bom, vamos tirar aqui pro emocional. Emocional. O que vem para emocional de peixes? 6 de paus. Dez de copas, eu sabia disso, tá, gente? Eu tava sentindo, tá? Ó, o 6 de ouros. Existe uma reorganização aqui, tá? Dessa desestruturação, dessa torre aqui, tá? Aqui pessoas mais voltadas umas para as outras, reconhecendo seus erros, buscando aqui a harmonia, a reciprocidade, as coisas ficando melhores a partir de agora, tá? Se for um trabalho, ó, a carta do mundo, aqui existe uma virada de chave, tá? A gente vai virar essa chave, a gente vai ficar bem, as coisas vão mudar. Roda da fortuna, tá? Então, assim, o que tava aí pegando aqui se for alguma desestrutura, a desestruturação familiar, matrimonial, as coisas voltando a serem como antes ou até melhores, tá? Até melhores, porque tem aqui o mundo, o 6 de ouros, a roda da fortuna, o 10 de copas, realmente uma harmonia, um perdão, as coisas voltando muito, muito equilibradas. Se for no campo profissional, tá? E tu tá passando aí por uma dificuldade na tua empresa, no teu trabalho, enfim, existe um reconhecimento do teu trabalho aqui. Isso vai te fazer muito bem, tá? Existe um reconhecimento, existe uma oferta para algumas pessoas para melhorar, para mudar de cargo, para passar de nível. Então existe aqui uma mudança para acontecer também para as pessoas que estão aí com um problema no trabalho, tá? Então, realmente, eu estava vendo aqui todo um emaranhado de coisas bem difíceis, mas eu estava dizendo, não, lá no final as coisas vão ficar boas, e realmente vão ficar boas, tá? Pode ficar tranquilo, porque faz a tua parte, tá? Não deixa de fazer a tua parte, mas a tendência é que as coisas fiquem bem, certo? Vamos tirar aqui um oráculo para vocês. Depois a gente vai abrir outros oráculos ali. Amor, é exato, eu vejo que o amor prevalece aqui, tá? O amor prevalece aqui nessa questão de peixes. Ó, amor, tá? Essa carta remete ao mais nobre dos sentimentos. O amor é a saudação do universo durante a criação. O movimento é de suavizar o coração, vivenciar o amor em todos os sentidos. É como se o amor superasse todas as dificuldades que vocês estão passando, tá?
Vamos ver aqui um animal de poder e eu vou colocar essa mensagem aqui do animal, que é um complemento da leitura, lá no Telegram. Se tu quiser entrar lá para olhar, vai estar disponível para ti, tá bom? Deixa seu like, se inscreva no canal. É importante a sua contribuição aqui, tá bom? Serei muito grata com isso. Olha aqui, ó. O espírito do gafanhoto deu um salto de fé. E é isso, um novo ciclo se apresentando para vocês. Dê um salto de fé. Confia na vida, confia na tua caminhada. As coisas ficando bem daqui para frente. Quem quiser a mensagem do espírito do gafanhoto, me chama lá no... Me chama não, né? Entra no Telegram, tá aqui o link aqui embaixo. Os capítulos podem mudar em um instante. Acredite que em breve você estará contando uma história diferente. Uma história de como seus milagres se manifestaram. Uma história sobre como a abundância se materializou do nada. Uma história de como o amor chegou e o surpreendeu. Uma história sobre como você venceu e triunfou. Todas serão lindas narrativas sobre como você criou a sua felicidade. Porque se dedicou à pessoa mais importante da sua vida, você. Peixes, meus queridos, eu desejo que vocês tenham gostado dessa leitura. Gratidão por todos aqui até agora. Eu gosto muito de vocês, eu sou muito grata por todo o carinho que vocês dedicam a mim aqui nos comentários. Gratidão, meus queridos. Até mais.